Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou o professor João Henriques e a dúvida de hoje é: se você está fazendo fichamento e quer se utilizar de alguns termos, algumas palavras, algumas frases que estão ali naquela leitura, só que tem medo de incorrer num erro de plágio, num crime de plágio, o que você deve fazer? Fica aí que eu já te ajudo. Bom, então, antes de tudo, a gente precisa definir plágio. Plágio é quando você se apropria indevidamente ou sem dar os créditos à pessoa que criou aquilo. Então, seja uma foto, seja um texto, seja um vídeo, seja uma música, enfim. Quando você se apropria de algo que não é seu e não dá a devida referência a essa pessoa, isso configura o crime de plágio. E sim, é crime, porque você está se apropriando de algo que não é seu e fere um direito que é o direito autoral. Quem criou aquilo teve todo o esforço, todo o trabalho para poder colocar aquilo em palavras, em frases, em músicas, em vídeos, em fotos, enfim. Quando você for se apropriar de algo que não é seu, referencie, cite, dê o devido crédito a quem de fato criou aquilo. Esse é o ponto que vai fazer com que você não caia, não incorra nesse erro, nesse crime que é o de plágio. E aí, como é que você pode fazer isso? Na hora que você vai fazer o seu fichamento, eu sugiro que você vá colocando os trechos do jeito como você leu. Então, a frase inteira, do jeito como você leu, você coloca lá no seu fichamento, coloca a página em que ela foi encontrada e a obra completa. O nome do autor ou dos autores, o nome do livro, do artigo, onde foi publicado, o ano, enfim. Deixa isso tudo arquivado junto com essa frase. Por quê? Porque na hora que você estiver escrevendo o seu texto, você pode optar por citar exatamente daquela forma como você leu no outro texto, e aí a gente chama de citação direta, e aí essa citação direta tem regrinhas específicas, assim como a citação indireta também tem. Mas não vou entrar nesse mérito hoje, nesse Me Ajuda. O que você precisa saber é que você tem duas formas de citar, referenciar esse trecho do texto, e aí você pode fazer de forma direta, que é quando você coloca com as palavras do autor, dos autores, da autora. Você precisa, nesse caso, colocar onde foi a página que você encontrou esse trecho, além também de colocar, claro, os autores e o ano da publicação. Quando você não coloca com as palavras do autor, ou seja, quando você pega a ideia, mas você coloca o que você entendeu daquela sua leitura, aí você pode colocar somente o autor e o ano de publicação, sem precisar colocar a página. Porque como você colocou ali uma citação indireta, ou seja, o que você entendeu do que o autor escreveu, então você não precisa referenciar com a paginação. Mas, claro, mesmo não colocando a paginação ou não precisando colocar a paginação, você precisa colocar quem é o autor, o ano da publicação, o título, do trabalho que foi publicado, onde você encontrou, e a revista, a editora que publicou aquilo. Por isso é tão importante, quando você está fazendo o fichamento, quando você está fazendo as suas leituras, você sempre deixar isso bem especificado. É muito importante que você dê o crédito às pessoas que foram responsáveis por lhe dar esse embasamento teórico. É muito importante que você coloque essas referências, cite esses autores, mas tenham cuidado também, não encham o seu texto de citações diretas, ou seja, de vários recortes do que os autores falaram. Coloque a sua expressão também, o que você entendeu daqueles autores, utilize bastante citações indiretas, porque isso faz com que você se posicione melhor dentro do seu trabalho, afinal de contas é o seu trabalho e não o trabalho dos autores. Então tenha esse cuidado. Não saia copiando e colando vários trechos, vários recortes de autores, principalmente de um autor só, porque aí fica parecendo que você está se apropriando demais da ideia dele. Então, por que eu estou lendo o seu trabalho e não o trabalho do autor? Entendem? Então, é isso. Em síntese, o que você precisa fazer é, na hora da sua leitura, coloque todos esses trechos que chamam a sua atenção num fichamento específico com todos os dados que serão necessários para a sua citação. Na hora que você for citar, você entende se no seu texto fica melhor você interpretando aquele trecho ou colocando aquele trecho do jeitinho como ele estava lá, mas não esqueçam de referenciar. E mais, não cite somente ou não coloque a referência somente no texto. Lembre que no final do trabalho você tem que colocar a lista com as referências e lá você precisa descrever especificamente o nome do autor, onde foi publicado, qual o título do trabalho, qual o ano de publicação, enfim.
as informações adicionais que são tão importantes para que as pessoas que se interessarem por aquele trecho vão procurar o trabalho completo daqueles autores, ok? É isso, pessoal. Abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.